Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você já gostou do tema, que hoje é dor nas costas, clica aqui embaixo em gostei, faça sua inscrição no canal, ative as notificações para você receber sempre uma notificaçãozinha aí quando eu postar um vídeo novo. Bom, hoje eu vou falar para vocês então quais são as principais causas de dor nas costas, tá? Não vou falar todas, mas vou falar as principais e o que a gente pode fazer para tentar amenizar esse problema, tá? Então, a gente vai começar falando sobre as mais graves, assim, e que acontecem mais. Bom, a primeira causa de dor nas costas, você pode ter uma hérnia de disco. Bom, as nossas vértebras, né, que a gente tem na nossa coluna, entre elas tem um disco intervertebral. Esse disco, do lado de fora, é todo cheio de camadinhas, que chamamos de anel fibroso, e no meio ele tem um núcleo pulposo, que é um pedacinho molinho, tipo uma gelatina, que serve para amortecer o impacto. O que acontece? Quando a gente faz muitos movimentos de flexão do tronco, assim para frente, e a gente faz esses movimentos de forma errada, sem a contração correta do músculo do abdômen, por exemplo, a gente acaba sobrecarregando essas estruturas. E aí o que acontece? Imagina uma vértebra aqui e a outra vértebra aqui e o disco aqui no meio. Então, quando a gente faz a flexão, a gente espreme ele daqui para cá. Só que esse espaço aqui não aumenta. Se a gente fizesse isso e ele fizesse isso, ótimo. Mas ele não faz, ele continua do mesmo tamanho e aí olha lá, ó, o que acontece. Ele extravasa por aqui. A hérnia basicamente é isso que acontece. E aí, quando esse núcleo extravasa e ele encosta em alguma estrutura que a gente tem ali do lado, como algum nervo, por exemplo, ele causa essa dor. Então, uma das questões pode ser a hérnia de disco. A segunda coisa que pode estar acontecendo é um processo de osteoporose, né? Que é quando a gente tem aí uma redução da nossa massa óssea. Depois disso, a gente tem o processo de escoliose ou hiperlordose ou hipercifose. A nossa coluna, se a gente olhar ela de lado, assim, ó, nessa posição, ela é sinuosa. Ela tem algumas curvaturas que são normais da coluna. Quando a pessoa tem hipercifose, ela fica com esse pedacinho aqui da coluna, ó, que é a coluna cervical, toda cifótica assim. E aí isso pode chegar a pegar um pedacinho da coluna torácica também. E a hiperlordose é lá embaixo, aqui nessa parte lombar, quando faz exatamente esse movimento contrário. E aí, sabe aquela pessoa que anda empinadinha assim, ó? Geralmente essas pessoas têm a hiperlordose. Já a escoliose é quando a gente olha a pessoa de costas e nas costas delas forma um S, tá? Eu vou deixar um post no meu Instagram, separadinho, bonitinho, explicando pra vocês esse processo de escoliose, hiperlordose, hipercifose. Posso falar sobre a osteoporose também e sobre a hérnia de uma forma um pouco mais detalhada, tá? A gente também tem o processo de contratura muscular. O que acontece na contratura muscular? O seu músculo se contrai de forma errada e aí ele não consegue voltar ao estado de relaxamento dele. E aí isso também vai gerar uma dor. A tensão também na nossa musculatura vai gerar esse desconforto, essa dor, principalmente se tiver um trigger point. A gente costuma ter muitos aqui nessa região do trapézio, principalmente as pessoas que são muito tensas, muito nervosas, ou então que ficam muito tempo sentados numa mesma posição, costumam desenvolver esse tipo de contratura muscular, né? Esses nódulos de tensão. E aí o trigger point aparece e ele é bem incômodo, tá? Ele dói e ele irradia por toda aquela região ali, causando muito desconforto. Bom, a má postura também é outro fator que pode estar causando a sua dor nas costas. Se você trabalha muito tempo sentado no computador, principalmente o computador não está em uma posição favorável para você ver a tela e você tem que ficar com a cabeça para baixo ou com a cabeça para cima, se você fica muito tempo com o celular na mão nessa posição, isso também vai gerar dor nas costas, tá? E observem também como vocês têm agachado para pegar alguma coisa que caiu no chão. Geralmente a gente não agacha usando o joelho, tá? Vocês têm dois joelhos, então usem eles quando cair alguma coisa no chão e vocês precisarem pegar, agacha, gente. Dobra o joelhinho mesmo
E aí depois aproveita e faz força já, contrai quadríceps para levantar aí e o glúteo também, tá? Pode ser uma questão de desequilíbrio muscular, tá? O desequilíbrio muscular ou um músculo muito alongado ou um músculo muito encurtado. Geralmente por encurtamento muscular a gente sente essa dor nas costas. Pode ser por algum tipo de sobrecarga, às vezes você não está acostumado a carregar peso e aí carregou uma criança, e geralmente quando a gente carrega a criança a gente tende a fazer esse movimento aqui, né? Joga a criança aqui e joga a coluna lá para trás. E aí sobrecarrega a nossa região lombar, tá? Quando a gente faz algum tipo de exercício com um peso muito maior do que aquele que a nossa musculatura aguenta suportar, né? Quando a gente vai na marra mesmo, isso também pode estar causando as suas dores. Problemas no joelho, problemas no quadril também podem causar dor nas costas. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Toda essa nossa estrutura de joelho e quadril, quando ela está descompensada, quando a gente tem um desequilíbrio muscular ou quando a gente tem algum problema ósseo, elas podem sobrecarregar o nosso quadrado lombar, que é essa região aqui, ó. E aí você vai sentir dor nessa região também se você tiver algum problema de joelho, algum problema no quadril ou alguma fraqueza na musculatura que estiver envolvida com alguns desses movimentos, tá? E a falta de mobilidade na coluna também. A nossa coluna é a região que a gente tem mais mobilidade, né? A estrutura que a gente tem mais mobilidade no nosso corpo. E aí, quando você não tem essa mobilidade por algum motivo, isso também pode causar dor, principalmente porque a gente precisa realizar muitos movimentos. E aí, às vezes, a gente vai realizar um movimento e dá aquele mau jeito na coluna. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar essas dores. Uma delas são exercícios de fortalecimento, porque se você estiver com alguma musculatura fraca, isso também vai prejudicar a sua coluna, principalmente o abdômen. Se o abdômen estiver fraco, fatalmente você vai jogar o peso na lombar, principalmente, e aí você vai ficar com dor. Exercícios de alongamento, porque se essa musculatura estiver contraída, né, se ela estiver tensionada, se ela estiver encurtada ali, vai ajudar a soltar. E a liberação miofascial também vai ajudar nesse ponto, mas eu não vou passar exercícios de liberação miofascial. Essa parte é ideal que vocês procurem um professor, um fisioterapeuta, alguém que saiba como realizar esse procedimento, tá? E aí possa estar fazendo o procedimento em vocês. É um procedimento que a gente faz geralmente com bolinhas, com esse rolinho. Existem uns rolinhos de liberação miofascial também que a gente pode utilizar para fazer, mas é melhor que vocês procurem um profissional que saiba o que está fazendo, porque se você fizer errado, pode ser que você piore ainda mais essa situação de dor, tá? E aí uma coisa que é importante também citar é que às vezes as pessoas perguntam: mas eu coloco gelo ou eu coloco bolsa de água quente? Vai depender muito da situação, tá? Geralmente quando existe alguma lesão, alguma coisa assim, a gente recomenda que se coloque o gelo em casos de inflamação nas primeiras 48 horas, porque aí ele vai tirar, né, ele reduz o fluxo sanguíneo daquela região e vai ajudar a amenizar, por exemplo, edemas e essas coisas. Agora, se for uma questão de musculatura tensionada mesmo, aí é melhor você utilizar a água quente, porque ela vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela região e aí vai soltar um pouco mais essa musculatura, tá bom? E aí é o seguinte, eu vou deixar aqui pra vocês agora os vídeos com exercícios de mobilidade, com alguns alongamentos e alguns exercícios de fortalecimento, e aí depois eu volto.
aí, vocês acham que dá pra fazer os exercícios de forma tranquila? Gente, é o seguinte, se você tiver algum problema, como escoliose, como hipercifose, hiperlordose, ou se você tiver suspeita de hérnia, ou já tiver a confirmação que você tem hérnia, por exemplo, não realize nenhum desses exercícios, tá? Você tem que consultar primeiro o médico, depois o fisioterapeuta, e ele vai passar as instruções para o seu professor, para o seu personal, poder montar o seu treino, e aí os três vão trabalhar em conjunto, tá? Tem alguns exercícios que pessoas que têm hérnia, por exemplo, não podem fazer de jeito nenhum, e daí se você fizer, você pode agravar o seu quadro, tá? Então, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, eu acho que eu tô com hérnia, eu acho que eu tô com isso, eu acho que eu tô com aquilo, vá ao médico, faça um exame de imagem, se for necessário, né? O médico vai conseguir avaliar, ou procure o seu professor, o seu personal, o seu fisioterapeuta, tá? Primeiro, faça essa avaliação e aí depois, aí você vai saber o que você pode fazer, né? Na verdade, o seu professor vai indicar. Esses exercícios aqui são exercícios para pessoas que não têm nenhum problema estrutural na coluna, né? E estão sentindo só uma dor, um desconforto mesmo, porque tá muito tempo sentado, porque tá muito tempo deitado, ou porque deitou de mau jeito, dormiu com um travesseiro mais alto ou com um travesseiro mais baixo, tá bom? E é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios e depois volta e me conta, tá? Ou então me manda lá pelo Instagram também. Não vou esquecer, vou postar lá pra vocês, explicando direitinho o que é a hérnia, o que é a osteoporose, vou deixar lá tudo bonitinho, tá? E aí, vocês me contem, façam os exercícios, me marca lá, me conta aqui como é que foi, tá? Que vai ser sempre um prazer acompanhar vocês. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, compartilhe com as pessoas que sempre estão aí reclamando com você, que estão com dores, né? Que tá dormindo de mau jeito, ou que tá sentindo isso, ou que tá sentindo aquilo. Que assim vocês me ajudam, vocês ajudam o canal a crescer e aí eu consigo trazer cada vez mais informações importantes pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Curtam, comentem, compartilhem com todo mundo. Um beijo e até a próxima.